E se um passo em falso te arrancasse da realidade e ninguém pudesse te trazer de volta? E se o mundo de repente tivesse um erro invisível, um lugar onde você cairia sem perceber? Essa é a ideia que fez as backrooms entrarem para a história do terror da internet. Não como um monstro, não como uma casa assombrada, mas como um vazio infinito. Um lugar comum que parece errado demais para existir. Tudo começou em 2019, com uma imagem estranha publicada em um fórum da internet. Era só um corredor amarelo, paredes desbotadas, luzes fluorescentes, carpete antigo. Nada parecia, à primeira vista, digno de medo, mas havia algo profundamente perturbador naquela cena. Era como olhar para um lugar que você reconhecia sem nunca ter visto antes, familiar demais e errado demais. Junto da imagem surgiu uma frase que mudou tudo. Se você sair da realidade por acidente, vai parar nas backrooms. Simples assim. Uma linha só. E de algum jeito isso foi o suficiente para abrir uma porta na imaginação de milhões de pessoas. Porque a ideia não falava de um castelo abandonado, nem de um espírito vingativo, nem de um assassino escondido na escuridão. Ela falava de um acidente, de um erro, de cair fora do mapa. Em linguagem de videogame, aquilo parecia quase um no-clip. Você atravessa o limite que não deveria atravessar e continua existindo do outro lado. Só que, nesse outro lado, não há saída garantida, não há orientação, não há retorno fácil. Esse detalhe é o que torna as backrooms tão modernas e tão assustadoras. O medo aqui não vem de uma criatura em específico. Ele vem da possibilidade de você simplesmente ficar preso, sem saber onde está, sem saber por quanto tempo, sem saber se existe alguém ouvindo. A imagem original era, na verdade, banal em sua origem real. Depois, a internet descobriu que aquele corredor vinha de um espaço físico comum, fotografado anos antes, durante uma reforma. E isso deixou tudo ainda pior. Porque o terror não nasceu de uma pintura, de uma montagem teatral ou de um cenário inventado do zero. Nasceu de algo real, cotidiano, sem glamour nenhum. A internet pegou um pedaço do mundo e o transformou em portal. E foi assim que começou o contágio. Pessoas passaram a olhar para o corredor e sentir aquela estranheza difícil de explicar. Era um tipo de horror liminar. Aquele desconforto que aparece quando um lugar parece meio abandonado, meio fora do tempo, meio suspenso entre a presença e a ausência. O ambiente não está destruído, ele só está vazio demais, silencioso demais, repetitivo demais. No centro desse medo está o nível 0, a versão mais conhecida das backrooms. É ali que a lenda ganhou forma. Um labirinto interminável de corredores amarelados, carpete gasto, luzes que zumbem sem parar e uma sensação constante de que alguma coisa observa você. Mesmo quando não há nada visível. Mesmo quando o corredor parece se repetir para sempre. E talvez seja exatamente isso que tanto incomode. O nível 0 não precisa te mostrar horror explícito. Ele faz algo mais cruel. Ele te deixa sozinho com a sua própria mente. Não existe uma meta clara. Não existe uma fase final. Não existe um mapa confiável. Só repetição, só monotonia, só a suspeita de que você está andando há horas ou dias e nunca saiu do lugar. Quanto mais a internet falava sobre aquilo, mais a ideia crescia. O que era uma imagem inquietante virou uma mitologia inteira. Surgiram páginas, teorias, registros, mapas, classificações e níveis, como se alguém estivesse documentando uma dimensão escondida de verdade. E essa aparência de arquivo, de investigação, de inventário impossível, fez o mito parecer ainda mais plausível. Porque, de certa forma, as backrooms funcionam como uma falsa enciclopédia do pavor. Cada novo nível promete uma explicação, mas na prática só amplia o abismo. O nível 1 costuma ser descrito como uma área industrial escura, cheia de canos, ruídos metálicos e corredores mais agressivos. Já o nível 2 empurra o medo para outro extremo. Calor sufocante, passagens estreitas
e a sensação de que algo começa a te perseguir se você fizer barulho. E então a escalada continua. Cidades vazias, hotéis infinitos, piscinas silenciosas, espaços que parecem familiares, mas estão quebrados por dentro. Lugares onde a lógica falha. Lugares onde a mente tenta encontrar um padrão e só encontra mais ausência. Cada novo nível parece responder à pergunta: o que existe lá dentro? Com uma resposta ainda pior: existe mais do mesmo, só que deformado. Esse é o coração do terror das backrooms. Não é a ameaça direta. É a deterioração da realidade. É perceber que o lugar não quer te atacar, ele quer te apagar. Quer transformar sua presença em mais uma nota perdida naquele infinito sem rosto. Há algo profundamente moderno nisso. A ideia conversa com um medo muito atual. O medo de bugs, de falhas, de sistemas que quebram, de cair fora da estabilidade. Como se o mundo fosse um grande cenário digital e em um segundo de distração, você pudesse atravessar uma borda invisível e parar onde nada mais funciona direito. As backrooms pegam essa ansiedade e a transformam em pesadelo existencial. E o mais assustador é que quanto mais você pensa nesse lugar, mais ele cresce. Porque o cérebro odeia vazio sem explicação. Ele tenta preencher os espaços. Ele cria sons, cria movimentos, cria presenças. Mesmo quando não há nada. Principalmente quando não há nada. Talvez por isso o conceito tenha explodido tão rápido. Ele era simples o suficiente para ser lembrado, mas aberto bastante para ser expandido por qualquer pessoa. Cada um podia imaginar o próprio corredor, o próprio nível, a própria forma de se perder. E a internet fez o que faz melhor, transformou uma ideia em universo. Anos depois, o mito ainda ganhou novas camadas com vídeos que deram corpo ao pesadelo. Filmagens que pareciam perdidas, espaços gigantescos, corredores intermináveis, uma escala quase insuportável. De repente, as backrooms deixaram de ser só uma creepypasta. Viraram um fenômeno cultural. Um medo compartilhado por gente que talvez nunca tenha lido a história original, mas reconhece o corredor amarelado no instante em que o vê. E é aí que mora a verdadeira força dessa lenda. As backrooms não assustam porque mostram algo monstruoso. Elas assustam porque mostram o contrário. Um lugar sem personalidade, sem resposta, sem alívio. Um espaço onde o pior cenário não é morrer de imediato, é continuar ali. Sozinho, confuso, esperando por uma saída que talvez nunca exista. No fim, a pergunta não é apenas como você chegou lá. A pergunta é quanto tempo levaria para você entender que não vai sair. Porque nas backrooms, o terror não é o ataque. É a ausência, é o eco. É o corredor que continua, e continua, e continua, até a esperança virar só mais um ruído distante sob a luz tremendo no teto. Se você curte mistérios da internet, deixa o like e se inscreve.